Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui mais uma vez na casa do Pai, podendo trazer, talvez, se Deus der graça, a completar essa série que nós começamos aqui, essas mensagens. E semana passada, uma breve recapitulação, nós ouvimos a história de como a Bíblia começou, de como todos os livros foram escolhidos, o cânon da Bíblia, e como ela, com muita luta, com muita dificuldade, chegou, a versão portuguesa chegou às nossas mãos. E eu espero que os irmãos tenham sido abençoados com aquela história, mas ao mesmo tempo eu espero que os irmãos percebam que a Bíblia é valiosa demais para que nós possamos ter preguiça de sair de casa e colocá-la debaixo do braço. Um preço foi muito alto que foi pago para que essa palavra chegasse nas nossas mãos, sem que nós demos a ela o valor que ela merece. É fácil sair correndo com pressa e falar: hoje eu não vou levar, ou ter vergonha. Mas eu tenho no meu coração que até disso um dia nós vamos ter que prestar conta perante o Senhor. O descaso que nós fazemos em andar ou ter a palavra de Deus nas nossas mãos, ou conhecer a palavra, mediante todo o sofrimento daqueles que renderam as suas vidas para que essa palavra pudesse chegar nas nossas mãos. E hoje nós vamos tentar completar, irmãos, falando sobre as versões da Bíblia. Nós falamos sobre uma versão que é a Bíblia Almeida Revista e Corrigida. Aliás, a Bíblia Almeida, né? João Ferreira de Almeida, como ele trouxe a Bíblia para nós. E hoje nós vamos então tentar responder. Obrigado, irmão. Nós vamos tentar responder a questão de por que tantas e tantas versões diferentes existem no mundo. Existe uma boa resposta e nós vamos tentar alcançar ela hoje. Mas primeiro, para fazer nossa leitura de abertura, eu queria ler no mesmo lugar que nós lemos a semana passada, Salmo 12 e o versículo 6. Salmo 12, no verso 6, quem quiser ler comigo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Salmo 12, 6 diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em uma fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu as guardarás, ó Senhor, tu as preservarás desta geração para sempre. Amém. Só até aí, vocês podem se assentar. Senhor, obrigado, meu Pai, por termos lido a Tua palavra. Senhor, queremos colocar tudo o que o Senhor vai trazer nessa noite. Colocamos tudo nas Tuas mãos, Pai. Que seja feita a Tua vontade neste lugar e a de nenhum outro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glórias e glórias a Deus. As palavras do Senhor são palavras puras. Por isso que a Bíblia tem que ser pura. Não pode ser uma Bíblia misturada, não pode ser uma Bíblia corrompida. Ela tem que ser guardada, ela tem que ser diferente das outras. Palavras que são refinadas numa fornalha 7 vezes. São palavras puras, elas não são palavras do dia a dia, não são palavras comuns que nós usamos. As pessoas às vezes vê as traduções, as várias traduções da Bíblia, a gente às vezes fala: isso aí eu não concordo muito com tantas traduções. E a pessoa pode talvez fazer uma pergunta muito sincera e perguntar: por que eu não posso ter uma Bíblia que fala do jeito que eu falo todo dia? A resposta é simples: porque não é você que está falando, é Deus que está falando. As palavras de Deus, elas são diferentes. Deus, Ele é um ser acima de nós. Ele exige respeito, Ele tem que ser separado, Ele exige honra e dignidade. Então não é nós que estamos falando. Por isso que não pode ter versão da Bíblia com palavras fácil, que você usa gírias, que você fala como se estivesse falando com seu amigo. Não pode existir, porque as palavras de Deus são palavras puras. Por isso nós temos a Bíblia. Existe uma grande diferença se eu começar a falar uma frase e virar para você e falar assim: eis que eu te digo um mistério. Agora, do que você acha que eu estou falando?
Todo mundo, até os ímpios, se eu começar a falar dessa forma com eles, eles vão olhar e vão falar: está falando alguma coisa da Bíblia. Agora, se eu pegar e falar assim: ei, psiu, chega aí que eu tenho um babado para te contar, uma fofoca, o que quer que seja, do que eu estou falando? Certamente a primeira coisa que vem na sua cabeça não é Bíblia. E é assim que as versões mais modernas fazem. Muitas das palavras usadas, se você vê elas fora do contexto, você não sabe se está falando de Bíblia ou do que está falando de futebol, de festinha. Por isso, Deus exige um certo nível de dignidade na palavra dele. Mas como nós aprendemos na última semana, a Bíblia ela foi sendo copiada de uma maneira maravilhosa pelos judeus, e ela nunca deixou de ser copiada, mesmo durante os anos de perseguição. Depois que o Novo Testamento foi fechado, depois que fechou o que nós chamamos de o cânon do Novo Testamento, a Bíblia foi sendo copiada por homens de Deus, pelos escribas, como nós sabemos, e ela foi espalhada pelo mundo. Mais ou menos ali, pulando do ano 300, intensificou a perseguição dos cristãos. Eles começaram a ser perseguidos. Teve um imperador que mandou pegar e prender, tomar as Bíblias e queimar as Bíblias, e queimar os donos das Bíblias a partir daquele dia ali, e piorou mais ainda no ano 500, mas a perseguição mesmo intensificou a partir do ano 300. Como nós se lembramos, existia mais ou menos precisava de mais ou menos 10 meses para copiar uma Bíblia, e naquela época os crentes já tinham se espalhado pelo mundo afora. Cada um levou a versão da Bíblia original com eles, e começaram a traduzir aquelas versões nas línguas nas quais eles receberam do Espírito Santo, e eles pregavam aquelas Bíblias. À medida, ao longo dos séculos, que as línguas iam se modificando, que elas iam evoluindo, eles iam atualizando as Bíblias da melhor maneira possível, por mais que a perseguição nunca deixava de estar sempre atrás deles. Eles continuavam se espalhando e continuavam copiando a Bíblia, por mais que eles eram perseguidos. Então nós vemos que quando passou então ali a Idade Negra, mais ou menos ali no fim do século XVI, 1500 e uns fim ali, e no início do século XVII, a perseguição ela diminuiu um pouquinho. A perseguição dos crentes ela baixou um pouquinho, começou a ficar mais favorável a língua, a Bíblia na linguagem da qual eles falavam em qualquer país. E quando eles resolveram traduzir a Bíblia, o que acontece? Eu vou dar um exemplo da Bíblia, da versão mais que eu gosto de ler, da versão, eu tenho a versão King James aqui, de 1611, mas o que acontece? Vocês lembram que essas Bíblias, elas estavam sendo traduzidas à mão, 10 meses que levava para traduzir uma versão da Bíblia, um livro, uma Bíblia, 10 meses, e essas Bíblias, se você tivesse muito cuidado com aquele rolinho, se você tivesse muito cuidado, ela poderia durar talvez 300 anos, e ainda é muito isso. Ela poderia durar, e você teria que usar ela com todo cuidado e guardar com todo cuidado, e você tinha que fazer cópia, que chegava um ponto que aquele rolo, aquela Bíblia já estava completamente desgastada, então ela tinha que ter uma cópia, e não tem problema, contando que a cópia seja bem feita, contando que seja uma cópia fiel à cópia original. E só que ao passo de que cada um desses países com essas suas línguas foram vivendo, foram evoluindo, você tem o momento em que os escritores, Erasmo, por exemplo, que foi o que fez o Novo Testamento grego, quando na hora de fazer esse Novo Testamento, eles fizeram, assim como os escritores da King James, eles resolveram, depois da 5ª geração, para você comparar se um livro é bom ou não, se uma tradução é boa, depois da 5ª geração, você pega todos os livros, várias línguas, e você traz e você compara eles, comparação dos livros. Foi isso que eles fizeram.
eles saíram procurando pelo mundo afora, todas as cópias da Bíblia que eles conseguiam achar. A Bíblia original, que não tinha nada a ver com a Vulgata Latina. E eles acharam 5.000 cópias, de várias línguas: alemão, francês, espanhol, tinha holandês, e por aí vai. E quando eles trouxeram essas versões e começaram a comparar uma com a outra, versões que tinham mais de 1000 anos que não se viam uma com a outra, 1000 anos de separação entre uma e outra, elas eram perfeitas em tudo, exceto a tradução dos nomes: Pedro, Pietro, Peter, que dá para entender por que eles trocavam pelo nome da maneira que eles pronunciavam localmente, mas fora essas traduções eram perfeitas. E eles olharam e disseram: verdadeiramente Deus guardou a palavra dele, Deus verdadeiramente cumpriu o que ele falou no Salmo 12: tu as guardarás, ó Senhor, por todas as gerações. Então, naquela época que eles estavam escrevendo, eles queriam escrever o que eles consideravam a última tradução da Bíblia, a melhor tradução, e eles fizeram dessa forma. E o que aconteceu, irmãos, é que cada língua teve a sua Bíblia pura. Cada língua, você tem, por exemplo, a França tem uma Bíblia chamada Olive Ten, é considerada uma Bíblia pura. Ela nunca deixou de existir, ela vem escondida, desde a época dos apóstolos vem sido atualizada, continua pura, não foi corrompida de maneira alguma. Nós temos na Espanha, tem a chamada Reina Valera, que é uma Bíblia antiguíssima, que é pura. Nós temos a Bíblia Almeida em Portugal, que é considerada uma Bíblia pura, e assim vai por vários outros lugares. E cada versão da Bíblia, assim como eu mencionei a King James, cada país teve a sua versão pura, que não foi corrompida ao longo dos anos. Agora vem a pergunta: e as outras versões? Como é que elas vieram? Como então que apareceu esse tanto de versão diferente, que o pastor fica falando que não são puras, e não sei se eu acredito nisso? Começou assim: lá no ano 240 depois de Cristo, existia um grupo de pessoas. Eles eram uma seita, na verdade. Eles eram conhecidos como os alexandrios. Eles são mais ou menos que nem o testemunho de Jeová. Eles não acreditavam em Jesus Cristo de maneira alguma, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na morte física, não acreditavam em nada. E literalmente eles eram mais ou menos como o testemunho de Jeová, mas eles eram o que nós conheceríamos hoje como uma seita, não uma religião. E o líder dessas pessoas, o principal deles, era um homem chamado Origem. E para você ter uma ideia, a única menção dos alexandrios na Bíblia, uma vez, foi em Atos 6:9, onde eles foram falados. Eles estavam discutindo com Estevão, e eles discutindo com um verdadeiro cristão sobre a Bíblia, e eles estavam errados, e eles eram lá do Egito, os alexandrinos. Então, se a primeira versão e a única versão da Bíblia, se você acredita na lei da primeira menção, eles são mencionados pela primeira vez de uma maneira não muito agradável, significa que eles não eram um povo muito bom. Então, no ano 240, eles fizeram a própria tradução da Bíblia deles. Os alexandrios pegaram a Bíblia verdadeira, a Bíblia que todo mundo usava, e eles resolveram refazer ela, alterando tudo que eles não concordavam a respeito de Jesus Cristo. A maioria do que eles mudavam era no Novo Testamento. Tem algumas coisas também no Velho, mas a maioria era nos Novos. De ordem que eles fizeram mais de 6.000 mudanças na Bíblia. 6.000 mudanças eles fizeram. E essas Bíblias dos alexandrios começaram a se espalhar pelo mundo afora. E acontece que no ano 350, eles fizeram algumas cópias durante aquele ano, e 3 dessas cópias do ano 350 existem até hoje. Elas eram consideradas as cópias mais antigas que existem de Bíblia, e elas são as 3 únicas cópias que sobreviveram. Uma delas é chamada Codex Alexandros,
porque ela foi descoberta lá em Alexandria, no Egito. Uma delas é chamada Codex Vaticanus, que ela foi achada dentro do Vaticano. E uma delas, a história mais interessante, ela foi achada numa lata de lixo, dentro do monastério aos pés do Monte Sinai. Tem lá um monastério lá até hoje. E eles estavam fazendo uma limpa no porão, e tinha uma lata de lixo que estava lá há séculos, ninguém tinha encostado. E um dos monges que estavam limpando pegou e olhou esse rolo lá e achou interessante. Quando ele abriu, era uma cópia da Bíblia Alexandria, do mesmo ano de 350, e eles colocaram o nome de Codex Sinaiticus, porque supostamente esse monastério está aos pés do Monte Sinai. Mentira, é outra mentira, não é o Monte Sinai do Egito, não é o verdadeiro Monte Sinai. Vai ler Gálatas 4. O Monte Sinai está na Arábia, não no Egito. Então, elas foram escritas no mesmo ano, essas 3 cópias. E só que, ao comparar as 3 cópias, elas não concordam uma com a outra em nada. Nem nada. É como se fosse 3 pessoas diferentes falando sobre 3 assuntos diferentes. Elas não concordam em nada. E também não concordam com a Bíblia original, com a Bíblia verdadeira. Mas assim mesmo, no ano 380, 30 anos depois, uma dessas cópias foi traduzida para latim e virou a Vulgata Latina, que a Igreja Católica passou a usar então e obrigar todo mundo a usar. Assim que veio a existir a Vulgata Latina. Foi no ano 380. Uma dessas traduções erradas. Só que, vou falar uma coisa da verdade, ela era uma ótima tradução do livro errado. A tradução em si foi de alta qualidade, mas eles traduziram um péssimo livro. Isso que é o problema. E em 1582, percebemos que pulou de 380 para 1580. O que nós temos ali? Os 1000 e poucos anos da Idade Negra, né? Vamos pular porque não aconteceu nada naquela época. A Vulgata Latina era a Bíblia oficial, obrigavam as pessoas a usar, querendo ou não, só tinha em latim. Em 1582, a Vulgata foi traduzida para o inglês finalmente, e ela ficou chamada como Douay Rheims, que mais uma vez foi uma ótima tradução de um péssimo livro. E aí vai passando os anos. Em 1875, isso já é bem mais recente do nosso tempo, nós temos 2 professores de universidade. Eles eram 2 universitários, não eram cristãos. Eles resolveram pegar esses 3 manuscritos que existiam dos alexandrios. Eles pegaram os 3, misturaram os 3, tentaram fazer os 3 se encaixar um com o outro, e venderam então esses 3 manuscritos como se fosse o mais antigo e mais perfeito e mais puro manuscrito da história. Eles acertaram uma coisa dessas: era o mais antigo. Mais perfeito de maneira alguma. Impossível disso ser. Porque na verdade só existem 2 versões da Bíblia. Só existem 2. A versão baseada no texto recebido, que é as Bíblias puras, as Bíblias que são desde lá do início da história da Bíblia, que vem sendo traduzidas clandestinamente contra as ordens da Igreja Católica. Eles vêm sendo traduzidos e elas chegaram a nossas mãos porque Deus guardou essa palavra. E essas você só tem uma versão em cada língua, que é verdadeiramente a versão pura. E todas as outras são baseadas nos textos alexandrios. Agora, presta bem atenção. Hoje, existem mais de 64 mil livros da Bíblia, para eles comparar. Na época que a Bíblia pura foi escrita, por exemplo, a King James, eles tinham 5.000 manuscritos, eles tinham 5.000 cópias da Bíblia, para eles poder comparar. Hoje, existem mais de 64 mil manuscritos, que todos concordam com a King James, com a Reina Valera, com a Almeida, com a Olive Ten. E existem somente 3 manuscritos que concordam com todas as outras versões que existem no mundo. Os 3 que eram dos alexandrios. Para você ver que Deus deixou não só a palavra, mas Ele deixou a prova de que a palavra dele é pura, e a palavra dos outros veio para atrapalhar as coisas, né? E o que acontece?
o mais velho, na verdade, não significa melhor, porque realmente eles acharam o texto que até então era o mais velho que eles já tinham achado, de 350 depois de Cristo. Mas só porque ele é velho, ele não quer dizer que é melhor. Tanto que quando você vê umas certas traduções hoje em dia, muitas vezes você vê uma palavra em parênteses, aquele parêntese quadradinho, e se você vê lá no pé da folha, ele vai ter uma anotação falando assim: essa palavra só existe nos manuscritos mais novos. Não, 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 não. Isso é mentira. É os mais antigos que tiraram. E para piorar a situação para essas outras versões, eles têm hoje manuscritos ainda mais antigos do que esses. Por exemplo, eles têm o livro de Isaías, que foi feito há quase 400 anos ou 300 anos, não sei, antes de Cristo, que concorda 100% com qualquer versão que nós temos do King James, da Almeida e dos outros países. Mas essas versões paralelas que vieram, por que elas vieram? Por quê? Somente a partir do século 20, 1918 daí para frente, depois da Primeira Guerra Mundial, começou a aparecer versões da Bíblia de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é jeito. O que significa isso? Até então você não tinha tantas versões diferentes. O que nós temos é que foi tudo feito por dinheiro, irmãos. Tudo feito para você ter os direitos autorais de você fazer a sua própria versão da Bíblia e você vender e você ganhar dinheiro em cima disso. Mas para você entender como é que funciona, em português nós temos, pelo menos que eu consegui achar, 24 versões diferentes da Bíblia. 24 versões falando do mesmo assunto. Está achando que isso é ruim? No inglês tem 151 versões da Bíblia, versões registradas e autorizadas. Só que aqui vem o segredo. Para você conseguir uma versão registrada e autorizada, a sua versão tem que ser 10% diferente do texto original e dos outros também. Agora você me diz uma coisa: existem 24 maneiras de você falar cada palavra da Bíblia? 24 maneiras diferentes? Ou 151 maneiras diferentes no inglês? É impossível. Irmãos, o que acontece é que chega um ponto em que os tradutores, eles param de falar a verdade e começam a falar mentira, só para alcançar os 10% de diferença, o mínimo que eles precisam para conseguir os direitos autorais para vender as Bíblias deles. Eles não se importam com o que está acontecendo. Você coloca em cima disso a influência do Satanás, a influência da geração da nova era, que veio realmente para atrapalhar e para se infiltrar no meio da palavra de Deus, para confundir e para corromper a palavra, para que o povo que verdadeiramente busca, eles estão recebendo uma palavra corrompida, uma palavra que fala heresias. Quando você mistura tudo isso, você sai perdendo, porque você tem passagens heréticas que elas passam desapercebidas quando você está lendo, porque eles falam coisas erradas, mas eles falam de uma maneira bonita. Se você ou eu estou lendo e você não percebe que eles estão falando uma coisa errada, se aquela ali é a sua única versão, você vai receber aquilo ali como verdade, sem entender que tem uma mentira enfiada naquilo ali, uma heresia. E assim, a base cristã está sendo corrompida por essas novas versões que existem. E eu vou dar um exemplo para vocês, nós vamos passar para uma outra parte. Meu universitário podia preparar ali para mim. O dono da NVI hoje, o homem que tem os direitos autorais da Bíblia NVI, desde os anos 80, quando a NVI foi traduzida, chama Rupert Murdoch. Eu não sei se ele é ou foi dono de uma rede de televisão por muitos anos. Ele é dono também de um desenho animado conhecido como Simpsons. Ele produz aquele desenho e ele é dono de várias revistas pornográficas, especialmente as revistas de homens nus. Então, que tipo de pessoa que é um homem desse, que é dono da revista da Bíblia, a versão NVI, que é a nova versão internacional? Sem contar que a diretora geral, obrigado. Sem contar que a diretora geral do departamento NVI, da organização NVI, ela é uma lésbica famosa. O nome dela é Virginia Mollenkott, e ela prega que Jesus Cristo era mulher ou transgênero, da maneira que você quiser. A diretora geral da NVI.
Que tipo de pessoas estão tomando conta da palavra de Deus hoje em dia, irmãos? Que tipo de pessoas estão tomando conta? Nós temos aqui uma passagem chamada Versões Corrompidas. Aqui eu estou dando um exemplo para os irmãos, 5 versões, as versões mais populares no Brasil. Essas 5 versões, elas representam mais ou menos 90% de todas as Bíblias que existem dentro do Brasil hoje. Tem outras versões que obviamente não estão sendo mencionadas. Se você tiver uma versão que eu não estou mencionando, você pode comparar ela com o que eu vou estar mostrando aqui. Tem uma boa chance de que a sua versão é corrompida, se ela não é uma das maiores. Nós temos a versão King James, primeira, Almeida Revista e Corrigida, que, para falar bem a verdade, é a única versão brasileira que no momento está de parabéns. A Almeida Revista e Atualizada, que foi feita nos anos 80, se eu não me engano, seguindo as versões corruptas. Ela, infelizmente, é uma Bíblia terrível. Nós temos a NVI, que é a nova versão internacional, e nós temos a NTLH, ou que eu chamo de NTLOL, porque ela é até engraçada, como é uma piada essa Bíblia. Ela se chama Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLOL, né? E vamos ver então, irmãos, as passagens opostas ou erradas que nós encontramos na Bíblia. Quero que você se prepare aí, porque algumas são muito interessantes. No Salmo 10:5, nós encontramos uma passagem, eu estou dando só alguns exemplos, tá? A King James e a Almeida Revista Corrigida: os seus caminhos são sempre penosos, os seus caminhos são sempre atormentadores. São a mesma coisa praticamente os dois. O que as outras versões dizem para nós? São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, os seus caminhos prosperam sempre, tudo que esse homem faz dá certo. A NTLOL não fala nada com nada. Mas deixa eu te falar, nós estamos lendo o mesmo versículo aqui, vocês têm certeza que eu li o versículo certo? Pode pegar, se você tiver um desses 3 versículos embaixo aqui, Revista Atualizada, NVI ou NTLOL, você pode comparar, que elas estão falando o oposto do que a versão verdadeira fala, do que o original do grego fala, tá bom? Vamos ler Oséias 11. Mas Judá ainda governa com Deus e é fiel com os santos. Isso aqui Deus está falando assim: o povo se corrompeu contra mim, mas Judá ainda está com Deus. Judá ainda governa com Deus e é fiel com os santos. Aí a Revista Corrigida fala: Judá ainda domina com Deus e com o santo é fiel. Dá para passar. O que nós temos para as outras? A NVI: Judá é rebelde contra Deus e contra o santo fiel. Parece que eu estou lendo outra Bíblia. Eu estou lendo uma versão errada. O que está acontecendo com essas Bíblias de hoje? Provérbios 18: um homem que tem muitos amigos deve mostrar-se amigável. Se você tem muitos amigos, seja amigável. Um homem que tem muitos amigos pode congratular-se. Dá para passar. O homem que tem muitos amigos sai perdendo. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mais uma vez, que versão é essa que eu estou lendo? Se a gente nunca comparar, a gente nunca vai saber. A pergunta: é para lutar ou não é para lutar, irmãos? Jeremias 51: contra aquele que entese o arqueiro o seu arco, o flecheiro arme o seu arco contra aquele que arma. Ele que dizia assim: quem armar o arco contra você, arme o seu também. Se eles armar, você arma. O que os outros bonitinhos dizem? Que o arqueiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura. Meu Deus, que confusão. É para lutar ou não é para lutar, Senhor? Amigo da onça, Jó 16: os meus amigos me desprezam, os meus amigos são os que zombam de mim. O meu intercessor é meu amigo. Que tem nada a ver com o que está falando, gente. Provérbios 25:
Esse aqui eu gosto. O vento norte dispersa a chuva, manda ela embora. O vento norte afugenta a chuva. O vento que vem do norte manda a chuva embora. O que os outros dizem? O vento norte traz a chuva. Traz a chuva, traz a chuva. Eu acho que esse povo estava bêbado quando estava traduzindo. Quem matou Golias? Vamos perguntar então. Essa aqui é boa. Quem matou Golias? 2 Samuel. Não, deixa eu perguntar à igreja. Quem matou Golias, irmãos? Fala para mim. Davi matou Golias. Beleza, Davi matou Golias. Então nós temos aqui. Cadê? Aqui. Então você lê aqui, ó. Quem matou Golias? E houve novamente batalha em Gobe com os filisteus, onde Elanã, o filho de Jaré-Oreguim, um belemita, matou o irmão de Golias. Você vai ver lá em 1 Samuel que Davi matou o gigante Golias com uma pedra na testa, tirou 5 pedrinhas da funda, história linda, todo mundo conhece. E logo depois, um tempo depois, o Elanã, um belemita, matou o irmão do gigante Golias, mas não de acordo com os outros, que eles dizem, infelizmente até a Almeida Revista e corrigida nessa aqui errou. Houve mais outra peleja, os filisteus, e Elanã, filho de Jaré-Oreim, o belemita, feriu Golias. E na revista atualizada a mesma coisa, feriu Golias. Aí você pode falar, mas feriu não é matar. Não, feriu na Bíblia significa matar. Mas se você quer uma versão mais direta ao ponto, olha as outras. Matou Golias de Gate. NTLH, matou Golias. Se você pode tentar, tem aquela, como é que se diz? A tese de que Golias é um apelido. Isso não é verdade, só existe um Golias na Bíblia, e a Bíblia é muito específica, ela não deixa confusão. Quando você lê a história de Golias, em 1 Samuel, ele é representado como o Golias, um homem da cidade de Gate, ou seja, o Geteu, e a Bíblia continua sendo muito específica, mesmo nas traduções erradas, que ele matou Golias de Gate, ou Golias, o Geteu. Então está falando da mesma pessoa. Então essas Bíblias acham que o tal de Elanã matou Golias. Romanos 9, porque ele concluirá a obra e abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra, porque o Senhor executará a sua palavra. Está dando para vocês ver ou eu estou atrapalhando? Eu posso sair para o lado aqui se eu estiver atrapalhando a vista de vocês aqui. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra. Ele executará a sua sentença, ou o Senhor julgará logo. Nenhuma dessas palavras tem nada a ver com obra. Ele diz que ele vai cumprir a obra dele em justiça. E os outros estão falando que ele vai cumprir a palavra dele ou julgar a terra. Ok, erros mais sérios. A gente lê alguns que às vezes é até um pouquinho engraçado, mas querendo ou não, a gente tem que entrar em algumas coisas mais profundas aqui. Esses erros aqui, eles são erros que não só falam palavras erradas ou opostas, eles são erros de teologia mesmo. Erros que pode levar uma pessoa a acreditar uma coisa completamente errada sobre a Bíblia. Sobre a ira, nós temos 3 versões. Porém vos digo, quem quer que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. A revista corrigida concorda com a mesma tradução, e a revista atualizada, por incrível que pareça, colocou, mas contra a vontade dele. Você vê que está em parênteses, porque eles não, na verdade eles não queriam colocar, mas foram obrigados a pôr, e eles colocam a notinha dizendo assim, se está em parênteses é porque não existia antigamente. É mentira, existia sim. Os outros dizem, eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E a mesma coisa, quem ficar com raiva do seu irmão será julgado. Por que isso aqui é uma heresia? Por que isso aqui é uma contradição bíblica? Porque você vai ler lá em Marcos 3:5, Lucas 14, Efésios 4, Mateus 18, Mateus 21, Mateus 22 e etc. Todas essas versões dizem a respeito de pessoas de Deus que ficaram iradas, e especificamente Efésios 4, onde nós aprendemos, irai-vos, mas não pequeis.
Por isso que quando Deus disse, quem se irá sem motivo será julgado. Mas se você tiver um motivo, a sua ira não é um pecado, senão o próprio Jesus teria pecado, porque ele entrou irado no templo e saiu chutando a mesa e disse, essa casa será chamada casa de oração. Então, se essa passagem da NVI, da NTLH fosse verdadeira, Jesus seria pecador, mas nós sabemos que ele não é. Por isso essa passagem está errada. Não pode deixar de fora uma coisa tão importante como a simples frase, sem motivo. Não pode, porque é importante, faz toda a diferença. As nossas obras são inúteis. Eu devo fazer as obras daquele que me enviou. João 9. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Almeida corrigida. Olha os outros. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Nossas obras não valem nada. Nada. Quem faz é Deus, quem trabalha é Deus, quem fez é Jesus. Ok? Enquanto é dia, precisamos realizar a obra que me enviou. Ou precisamos trabalhar enquanto... Não. Essa é a linguagem inclusiva dos últimos dias, a linguagem onde que eles hoje em dia não querem falar mais homem e mulher, eles querem usar um termo incluso para todo mundo, né? Não é mais ele nem ela, ou eles é iles, né? E então agora até na Bíblia está entrando esses termos que eles não querem dizer especificamente uma pessoa ou um homem ou uma mulher, eles usam termos agora para todo mundo. A pergunta, novo mundo ou nova era? A versão King James diz assim, lá em Marcos 10, que não receba, ele está falando assim, quem der, não há ninguém que der para o meu reino, que não receba 100 vezes mais, já nesse tempo, e no mundo vindouro a vida eterna. E a revista, por milagre, a revista atualizada, acertou sem querer, que não receba já no presente o centuplo, ou 100 vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Os outros dizem, e no século futuro, e na era futura. Por que isso é errado? Porque a Bíblia diz que haverá um novo mundo para nós. Deus não diz que haverá um novo século. No fim de tudo vai haver um novo mundo para nós vivermos. E essas Bíblias estão falando no século futuro e na era futura. Palavras de nova era, a gente sempre fala essas coisas, por causa que, por um outro lado, eles também estão querendo agradar aquelas pessoas que acreditam na evolução e no Big Bang. Aqueles que acreditam que nós viemos do macaco, essas coisas, eles têm que dar uma maneira de falar sobre evolução na Bíblia. Então eles usam essas palavras, eles não vão falar o mundo, eles vão falar na era futura. Ou eles não falam desde o princípio do mundo, eles falam desde a época da era antiga. Como que você não pode dar uma data, né? Está faltando alguma coisa. Textos incompletos. Essa aqui é a minha absoluta favorita, oração do Pai Nosso. Vamos ler ela inteira uma vez, porque eu acredito que todo mundo aqui conhece a oração do Pai Nosso. E ele lhes disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra, ou assim na terra como no céu, não importa. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos todo o que nos deve, e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Vamos ver versículo por versículo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Está faltando alguma coisa nas outras versões. Pai, santificado seja o teu nome. Pronto. Eles esqueceram de que está no céu. Eles esqueceram dessa parte. Foi um erro sem querer. Vamos ver a próxima. Venha o teu reino. Todo mundo acertou. Seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Está faltando alguma coisa nas outras? Vocês estão vendo ali? Está faltando, né? Uma frase inteira. Até a Almeida corrigida. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Todo mundo acertou, né? Falou de comida. Pão nosso dai-nos hoje. E perdoai nossos pecados, assim que nós perdoamos, né? Vai ganhar perdoar também. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. A corrigida acertou, mas parece que está faltando alguma coisa nesses outros aqui também. Não sei o que é.
Ser específico é coisa antiga e não está na moda. Mateus 19, e ele disse: por que tu me chamas de bom? Não há nenhum bom, senão um, que é Deus. Exatamente a mesma tradução na Revista e Corrigida. Os outros dizem: por que me perguntas acerca de que é bom? Bom, só existe um. O outro falou a mesma coisa: somente um que é bom. Bom, só existe um. Quem? O Ronaldinho Gaúcho. Não especificaram, pode ser qualquer um. Romanos 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem não conhece essa frase? Quem nunca falou essa frase? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meu Deus, quantas vezes eu já repeti essa frase? Mas se eu ler o trio Parada Dura aqui, ó: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Está faltando alguma coisa, não está não? Parece que está faltando alguma coisa. Eu ainda não entendi. Lucas 4, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Blá, 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 blá. O que é que você vai viver, eu não sei, mas eu prefiro a outra versão. Está faltando alguma coisa aqui também. E o menino crescia, falando de Jesus, e se fortalecia no Espírito, cheio de sabedoria. Isso aqui vem direto daquele povo que fala que tem uma seita, igual o Testemunho de Jeová mesmo, que eles falam que Jesus ele não foi nascido da virgem. Eles acreditam, eles ensinam que Jesus era uma criança nascida de homem e mulher, e Deus escolheu ele, simplesmente escolheu ele entre qualquer um, e então eles não acreditam que a criança é filho de Deus. Então aqui nós temos a continuação, eles deixam de fora essa parte que fala que o menino fortalecia em espírito. Eles só falavam que o menino crescia e se fortalecia, porque se falar em espírito, já leva para o lado espiritual, e eles querem deixar Jesus um homem carnal. Lucas 9, mas ele voltando-se repreendeu-os e disse: não sabeis de que tipo de espírito vós sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E eles foram para outra aldeia. E a Revista Corrigida repete a mesma coisa. Ele estava brigando com eles, dizendo: vocês não sabem que tipo de espírito vocês são. Eu não vim para destruir nada, eu vim para salvar os homens. E logo que ele acabou de falar isso, eles foram para outra aldeia. A NTLH diz: Jesus repreendeu eles, e depois eles foram para outra aldeia, para outro povoado. Pularam uma frase inteira, muito importante. Marcos 6: e aqueles que não vos receberem, nem vos ouvirem saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. A segunda parte do verso: em verdade eu vos digo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia de juízo do que para eles. Mesma coisa na Revista Corrigida. Mas parece que está me faltando alguma coisa nesses outros três aqui. Está muito pequenininho o versículo. Está faltando. Os que confiam nas riquezas, Marcos 10, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Duas traduções idênticas. Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Está faltando alguma coisa que eu não sei. Está aqui, não está encaixando esse negócio. Ok, fidelidade e fé não são a mesma coisa. Eu quero que vocês parem para prestar atenção nisso. Fidelidade e fé não são a mesma coisa. Mateus 23: e tendes omitido as questões importantes da... Vocês estão negligenciando as coisas mais importantes da lei, que é o juízo, misericórdia e a fé. Juízo, misericórdia e a fé. Já os outros dizem: tem negligenciado os preceitos mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Fidelidade e fé não são sinônimos, eles não são intermudáveis. Senão você podia dizer assim: eu tenho fiel em Deus que minha bênção vai chegar. Não, você fala: eu tenho fé em Deus que a minha bênção vai chegar, não é fiel. Ou você pode dizer: Deus tem sido fé comigo. Não, é Deus tem sido fiel comigo. Fé é o que você acredita, fiel é alguém que nunca te deixa na mão.
fidelidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas de acordo com a NVI, fidelidade é a mesma coisa que fé. Jesus não era tão importante, pelo menos não em certas versões. Aí vem a pergunta: em quem que você crê? Na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Asseguro a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Crê em quem? Quem você quiser, de qualquer maneira você vai para o céu. Quem é o pai de Jesus? Essa eu quero ouvir a igreja responder. Não, pastores, por favor. Quem era o pai de Jesus? Deus era o pai de Jesus. Deus era o pai de Jesus. Olha como é que a Bíblia diz, olha. E José e sua mãe, se referindo a Jesus. Você vê que eles colocam José numa categoria separada, porque José não era pai de Jesus, ele não tinha nada a ver com Jesus. Jesus não saiu de José, Jesus veio do Espírito Santo. Então, a Bíblia verdadeira nunca considerou José pai de Jesus. Ele é numa categoria por fora. E José e sua mãe, a mãe de Jesus, se maravilharam das coisas. Aí na revista corrigida também não está errado. José e Maria se maravilharam, porque não falou nada de pai e mãe. Então não tem problema, não errou nada. Mas olha as outras bonitinhas. Estavam o pai e a mãe do menino admirados. O pai e a mãe do menino estavam admirados. O pai e a mãe do menino foram admirados. Isso aqui é um erro terrível. Jesus não é filho de Deus, assim eles dizem. João 10, respondeu-lhes Jesus: muitas boas obras da parte de meu Pai eu vos tenho mostrado. Aí os outros dizem: muitas boas obras da parte do Pai. Isso aqui eu vou explicar antes de continuar. Eles têm três coisas, como eu disse, dos alexandrinos. Eles não acreditavam que Jesus era o Cristo, não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, e eles não acreditavam que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditavam que Jesus tem todo o poder, e eles não reconheciam Jesus como Senhor. Você, em quase nenhuma nova tradução, você vai encontrar essas três palavras juntas na mesma frase: Senhor Jesus Cristo. Eles podem chamar ele de Senhor Jesus, mas não vai chamar ele de Cristo, porque eles não aceitam que ele é Cristo. Se eles forem obrigados a chamar ele de Cristo, eles chamam ele de Jesus Cristo, mas não vai chamar ele de Senhor de jeito nenhum. Estão entendendo? Eles não colocam essas três palavras na mesma frase, você não vai achar. E porque eles não aceitam que Jesus é Filho de Deus. E João 9, e achando, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Os Nova Era vão dizer: crês tu no Filho do Homem? Mateus 8, e os demônios clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Bem específico. E eles gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Eu já te falei, se eles são obrigados a colocar uma passagem, eles têm que tirar alguma coisa para nunca se render. Jesus não é Filho de Deus para eles, então eles não vão colocar Jesus nessa passagem. Jesus falando: um pouco mais e não me vereis, lá em João 16, e novamente um pouco mais ver-me-eis, porque eu vou para o Pai. Aí os outros cortaram essa parte inteira, porque ele não é Filho de Deus, então ele não vai para o Pai. Eles só colocaram que depois eles vão ver ele de novo. Então eles vão dizer: ok, ele é Filho de Deus então, mas não é Cristo e nem Senhor. Olha aí, João 4, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que és verdadeiramente o Cristo, Salvador do mundo. Aí os outros dizem: mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Eles só falam o Salvador do mundo, o Cristo, ele não é, porque eles não aceitam. E nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Olha aqui. E nós cremos e temos crido que tu és o Santo de Deus. Não chamaram ele nem de Cristo e nem de Filho. Tu és o Santo de Deus. Isso aqui é uma vergonha. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha só. Perante Deus e Cristo Jesus. Eles não vão chamar ele de Senhor. Eles não aceitam. Sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Isso que não para mais. Para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
a revista atualizada colocou entre parênteses, eles não queria colocar não. A NVI, seu espírito seja salvo no dia do Senhor, não vai especificar quem que é o Senhor. Gálatas, então és também herdeiro por Deus, herdeiro de Deus por meio de Cristo. És herdeiro de Deus. Como é que você é herdeiro de Deus? Por Cristo. Aos outros não falam nada disso. Também é herdeiro de Deus. Deus também o tornou herdeiro. Deus vai te dar tudo que Ele tem para dar para os seus filhos. Tessalonicenses, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesma coisa, irmãos. Isso aqui fica se repetindo. Paulo perguntou: não tenho eu visto a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não, você viu Jesus, Cristo Ele não é não. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do pastor Fabiano, se for. 1 Coríntios, se algum homem não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Isso aqui é muito sério. Se algum homem não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Mas eles dizem: se algum homem não ama o Senhor, isso está errado. A última, essa aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, a gente, até as frases que a gente conhece, a gente às vezes fala errado sem saber. Tudo posso naquele que me fortalece. Parece uma propaganda, parece não? Biotônico Fontoura. Tudo posso naquele que me fortalece. Vou ficar forte tomando isso aqui, porque quem é aquele? Está se referindo a quem? Não tem especificidade. A verdadeira diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Você pode tudo, só em Cristo, não é naquele não. Quem que é aquele? Eles não vão te dizer quem é aquele, porque isso aqui está forrando a cama para um que vai chegar no mundo e vai se chamar de Deus. O anticristo, ele vai se colocar no lugar de Deus. E essas versões novas, elas vão concordar com tudo que ele vai falar, porque você vai procurar aonde que eles especificam que é Jesus, que é Cristo, que é Deus, não vai ter, porque simplesmente vai ser ele, aquele, tudo posso naquele. Quem é aquele? Pode ser qualquer um. Quem está te fortalecendo? Cristo está te fortalecendo. Essa aqui então, essa foi a última, terminou. Eu sei que eu passei um pouquinho do tempo. Irmãos, é muito sério esse negócio de versões de Bíblia, porque o mundo não é mais o mesmo que era antigamente. O inimigo, ele está ao nosso redor o tempo todo e ele tem autoridade sobre essa terra. Eu não estou dizendo que você é para você correr para casa e pegar, se você tem uma versão NVI, se você tem uma NTLH, não é para você pegar e jogar fora. É para você ler com cuidado. E se essa é a única versão que você tem, compre outra. Ela pode ser usada para esclarecimento. Muitas vezes você pode ler uma coisa e que realmente essa tradução, ela explica o que é certo de uma maneira mais simples de entender, mas é só para estudar em casa. É bom que você tenha uma Bíblia verdadeira, uma Bíblia que não fala heresias, uma Bíblia garantida. E eu confesso para os irmãos, hoje em dia está difícil, mas como nós somos brasileiros, a versão número 1 no mundo, a da qual inúmeras linguagens usaram para traduzir, é a versão King James. Algum dia eu posso contar a história do King James, que é tão bonita quanto a história do João Ferreira de Almeida. Mas é a versão King James, é a versão mais confiável que existe hoje. Se você tiver uma oportunidade de ter uma dessa, tenha. Se você quiser um link para comprar no Amazon, eu mando para vocês. Se você tem uma Almeida revista e corrigida, glória a Deus por isso. É uma Bíblia pura. Se você tem uma Almeida fiel, pura. Revista e atualizada, não. NVI, não. NTLH, pior ainda. Tradução brasileira, pior ainda. Bíblia livre para todos, também não. Infelizmente, como eu disse, só existem duas versões. Parece que existem várias, mas só existem duas. Uma versão verdadeira, guardada por Deus, e todas as outras versões heréticas,
descendentes dos alexandrios que não aceitavam Jesus Cristo. Eu não sei vocês, mas eu não me sinto confortável lendo uma Bíblia que eu sei que foi escrita por pessoas que não gostam e não aceitam o meu Cristo. Eu não me sinto confortável lendo uma Bíblia que eu sei que muda a verdade de Cristo, como diz lá em Salmos. Eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Não, lá no Novo Testamento, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando o Criador e não, adorando a criação e não o Criador. Então, isso aqui foi trago, é um estudo, às vezes um pouquinho longo, um pouquinho chato, mas é para a sabedoria da igreja, para que o povo de Deus fique bem informado, para que o povo de Deus tenha sabedoria para entender quando eles estão lendo alguma coisa, não serem enganados. Porque hoje, muitas vezes as pessoas vêm perguntar as coisas para a gente e nós respondemos com todo amor e carinho, mas às vezes a gente para pensar e fala: meu Deus, como que essa pessoa que tem tantos anos de crente não sabe disso? Aí você vai pesquisar, onde que ela está lendo? Está lendo a versão errada, que ensina tudo errado. E a pessoa, com toda sinceridade, está acreditando nas coisas erradas, porque o inimigo tem poder na terra e a nova era está aí. Muito cuidado, amém? Essa é a mensagem que eu trouxe para os irmãos nessa noite. Peço desculpas de ter passado um pouquinho do tempo, mas peço que Deus possa abençoar os irmãos e que vocês possam crescer na sabedoria de Deus cada dia mais, em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade, pastor.